Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens, nesse momento de 5 minutos, nós estamos falando sobre a obra libertadora da cruz. Eu enfatizo esse detalhe, que não é um detalhe, mas é a coisa mais importante, que o sacrifício de Jesus ele foi libertador. Ele tirou a humanidade de uma natureza que atrelava as trevas, estava debaixo de condenação para o inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obviamente, naquele que crê, com base em Colossenses 1, verso 13, e ele, falando a respeito de Jesus, nos libertou do império das trevas, da autoridade, do domínio, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ninguém vai para o reino de Deus se não trocar de natureza. Então, esse é o âmago da cruz do Calvário. A libertação de uma natureza antiga, do velho homem, da natureza pecadora que me atrelava às trevas. Por isso, hoje nós somos novas criaturas. É a prova de que nós temos a natureza de Deus e nós somos, de fato, filhos do Deus Altíssimo. Então, venho conversando com vocês, a respeito dos 5 fatos que os discípulos desconheciam, que eles não tinham entendimento dessa obra que seria feita por Jesus como Messias. De nada adiantaria, gente, ele ter andado 3 anos e meio pregando e ensinando o reino de Deus, curando os enfermos, se ele não fosse para a cruz e ressuscitasse. Tá certo? Então ele teria que culminar com aquilo, aquele era o propósito. Então todos os livros do Velho Testamento apontavam para essa obra, a obra de morte e ressurreição. Como ele mesmo abriu para os discípulos e abriu o entendimento e mostrou nas Escrituras. Então a igreja ela precisa mais estar fortalecida em relação a esse entendimento dos fatos. Ela precisa disso. Disso está bem estabelecido no coração. Então, deixa eu falar sobre o terceiro fato importante, uma vez que a gente já vem falando sobre os outros. É exatamente esse aqui. Preste bem atenção, porque você precisa ficar com isso no teu coração. Olha bem. O terceiro fato do propósito de Jesus ter ido para a cruz era para ser feito, ele ia ser feito pecado, natureza pela humanidade. Eu falei que no segundo fato, ele foi nosso substituto legal, como homem. Mas esse homem, Jesus, precisava levar a natureza pecadora. Daí agora eu quero conversar algumas coisas contigo que são importantes. Primeira coisa, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, obviamente, sem a natureza do pecado. Ele era 100% homem, 100% Deus. Viveu e morreu como homem, mas sem pecado. Mas naquele momento da cruz, no momento então que ele dá uma declaração que nós vemos nos evangelhos, dizendo, Pai, por que me abandonaste? Ele estava levando naquele momento a natureza pecadora. E não tem como, gente, aonde tem natureza pecadora, a natureza das trevas, não tem a presença de Deus. Não tem a natureza de Deus. Então ele estava substituindo eu e você. Ele estava levando espiritualmente a nossa natureza pecadora naquele momento. Escuta bem, Jesus se fez pecado. Olha a base. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu pecado, natureza, Deus o fez pecado, natureza por nós, para que em Cristo, nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui tem um caráter de substituição, mas também está claro em provar para mim e para você de que Jesus levou a nossa transgressão, levou a nossa iniquidade, como foi Isaías declarou vendo isso muito bem. Então agora nessa condição, escuta o que eu quero te falar, nessa condição de ser natureza pecadora, ele agora poderia morrer fisicamente. Jesus não poderia morrer fisicamente antes de se tornar natureza pecadora. Veja que coisa, ele tinha a semente divina, gente. Jesus, ele tinha a semente divina, ele não poderia morrer. E o que é super interessante é que tudo estava no controle de Deus. Eu digo para você rapidamente, em João, no capítulo 10, Jesus dá uma declaração, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele estava no controle, ele entregou a sua vida, tá certo? Ele estava no controle o tempo todo. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Então, naquele momento, estou levando a natureza, cumpriu as Escrituras, né? E nós sabemos disso. Ele diz, Pai, porque me abandonaste, tal, foi cumprida as Escrituras, e em João fala sobre isso. E Jesus, debaixo desse controle, ele entrega o Espírito dele. Veja que legal, gente. Aqui no capítulo 19, está escrito assim, ó, então está consumado, disse Jesus,
inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você vê que coisa interessante? Então, só nesse momento, porque ele recebeu a natureza pecadora, ele poderia morrer fisicamente. Ele não poderia morrer fisicamente se ele não levasse a nossa natureza pecadora. Preste bem atenção. O que faz com que o homem sobre a face da terra, ou Adão e Eva, morresse fisicamente, Adão e Eva, eles morreram fisicamente depois de muitos anos, porque eles perderam a natureza de Deus. Tá certo? Então nós recebemos isso também como herança. Ok? Então veja que Jesus então leva a nossa natureza, ele se torna pecado. Jesus precisou assumir como homem a natureza do pecado na cruz para que a humanidade fosse liberta dessa natureza. Veja, isso é maravilhoso. Falar sobre a nova criatura, gente, é falar de estar completamente livre de uma natureza que me atrelava às trevas em condenação para o inferno. Isso não te alegra? Vamos continuar ainda temos mais 2 fatos para a gente falar. Terminando esses vídeos, vai ser bom demais, ok, gente? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um abraço.